Romanos 3, do 21 até o final do capítulo 3, tá? Vou ler aqui na tradução que a gente usa aqui na igreja, que é a nova tradução da linguagem de hoje. Mas agora, Deus já mostrou que o meio pelo qual Ele aceita as pessoas não tem nada a ver com a lei. A lei de Moisés e os profetas dão testemunho do seguinte: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. É assim que Ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados, pela fé nele. Deus quis mostrar com isso que Ele é justo. No passado, Ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados, mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim, Ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Será que temos motivo para ficarmos orgulhosos? De modo nenhum. E por que não? Será que é porque obedecemos à lei? Não, não é. É porque cremos em Cristo. Assim, percebemos que a pessoa é aceita por Deus pela fé e não por fazer o que a lei manda. Ou será que Deus é somente Deus dos judeus? Será que não é também Deus dos não-judeus? Claro que é. Deus é um só e aceitará os judeus na base da sua fé e também aceitará os não-judeus por meio da fé que eles têm. Será que isso quer dizer que por causa da fé nós tratamos a lei como se ela não valesse nada? Não, de modo nenhum. Pelo contrário, afirmamos que a lei tem valor. Muito bem, os irmãos acompanharam aí a leitura, e eu já vou logo de cara destacar aqui, que como a gente tem visto nos estudos anteriores, Paulo sempre usa essa forma que eu chamo de vai e vem, né? Ele vai lá e fala para os judeus e diz: olha, vocês não são tão especiais assim, vocês precisam da fé em Cristo do mesmo jeito que o que não é judeu. E depois ele vem e fala que o não judeu também precisa da fé. E aí ele diz: quer dizer então que a lei não tem valor? Tem. Quer dizer que não tem vantagem nenhuma ser judeu? Tem. Mas aí ele sempre vai e volta no seu argumento para deixar claro que ninguém é superior ao outro, nem o judeu, nem o não judeu, mas cada um tem a sua função ou a sua posição dentro da chamada história da salvação. Então o judeu foi aquele que recebeu, o povo de Israel, né? Foi aquele que recebeu os oráculos de Deus, que recebeu a incumbência no Antigo Testamento de ser luz para as nações, não obedeceu, não foi luz para as nações, né? Se tivesse sido, provavelmente a história da salvação tivesse outro rumo, mas obviamente que Deus, pela sua graça, já sabia que o povo de Israel não ia ser aquilo que deveria, e por conta disso, toda a trajetória do povo de Israel prepara, né, aquilo que seria a chegada do Messias, aquilo que seria a chegada de Cristo, e por meio de Cristo, agora, tanto os judeus quanto os não judeus são salvos da mesma maneira, né? E agora, nesse texto de hoje, esse texto coloca, digamos assim, aquilo que a gente chama de pá de cal nas diferenças, tá? Eu vou voltar lá no começo do texto, só para a gente, deixa eu pegar aqui, só para a gente ir acompanhando o argumento de Paulo. Olha aí, 21. Nós tínhamos visto no texto da semana passada que
Paulo afirma que todos são culpados, né? Todos estão nas mesmas condições diante de Deus, os judeus por causa da lei, os não judeus não por causa da lei, mas por causa da maneira deles viverem diante de Deus, não sendo cobrado pela lei, porque a lei tem uma única função, que é revelar a realidade do pecado do homem, né? Então, nesse sentido, o que Paulo faz é deixar claro o seguinte: judeus, o que denuncia a sua condição de não conformidade com a vontade de Deus é o fato de vocês terem a lei e não obedecê-la. Não judeus, não tem a lei, tem outra tradição, tem outra cultura, mas também não vive da maneira que agrade a Deus. Tanto um quanto o outro, com lei ou sem lei, estão na mesma situação diante de Deus, tá? E agora vem Paulo aqui no texto de hoje e começa da seguinte maneira, 21, diz assim, ó: mas agora Deus já mostrou que o meio pelo qual Ele aceita as pessoas não tem nada a ver com a lei. O que Paulo acabou de fazer? Dizer o seguinte: até agora, para o judeu, o que era importante era a lei. Agora ele diz assim: Deus mostra agora que Ele não aceita as pessoas por causa da lei. Porque se fosse assim, onde é que ia parar o não judeu que não tem lei? Não tem lugar para ele, porque ele não tem lei, ele não é parte da tradição e da herança histórica e da herança de história da salvação que os judeus eram, né? Então, por exemplo, você não pode exigir, não vai esquecer aí que Paulo está escrevendo para a igreja de Roma, né? E a igreja de Roma é formada por judeus convertidos ao cristianismo, mas também por não judeus convertidos. Aí ele vai dizer: como é que Deus vai aceitar o que não é judeu? Não pode ser por meio da lei, porque esse povo não tem acesso à lei, eles não têm essa tradição, eles não têm essa herança cultural e religiosa. Então ele vem e joga o que a gente chamou aqui de pá de cal sobre a importância da lei para a salvação, tá? É muito importante a gente não misturar as coisas. Paulo não está jogando a lei fora, ele não está dizendo que tudo que está na lei é bobagem, ele não está dizendo, aliás, você vai encontrar isso no próprio Jesus, quando Jesus fala no Evangelho que ele não veio para mudar a lei, mas para cumpri-la, né? Quer dizer, não é a lei que está errada, a lei é boa, só que a lei revela a incapacidade do homem de obedecer a Deus. Quer dizer, o homem sabe o que tem que fazer, sabe qual é a lei, mas não faz. E porque ele não faz, como é que ele vai se salvar por meio da lei? Não vai, de jeito nenhum, de forma nenhuma, sendo judeu, ou no caso do não judeu que queria se tornar judeu, que era o prosélito, né? Assim como acontece hoje. Hoje a gente chama de proselitismo a atitude da igreja que vai buscar alguém numa outra igreja ou num outro grupo que também é cristão, né? Isso é fazer proselitismo. Então o sujeito está lá, veja, isso não tem nada a ver com a identidade que a pessoa adquire num grupo ou numa comunidade de fé. É muito comum a pessoa ir para uma igreja e se adaptar ali, se sentir bem ali, e ela fica ali, né? Agora, quando você fala assim, não, a igreja precisa crescer, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer um movimento aqui de evangelização para tirar gente da igreja católica, para tirar gente da igreja batista, para tirar gente da igreja assembleia, para tirar gente da... Peraí, você vai tirar o sujeito de uma igreja que já é a igreja cristã? Não faz o menor sentido, né? Não tem porquê. Isso tem um nome hoje que é chamado de proselitismo. Em vez de você levar a mensagem, né, do Evangelho para o sujeito que não conhece o Evangelho, ou que está fora do que seria a igreja cristã, o que você faz? Você leva para o que já é da igreja cristã e faz aquilo que no popular a gente chama de pescar em aquário, né? Eu pesco aquele que já está dentro da igreja, né? Então ele está lá na igreja, você está lá na sua igreja, você está descontente com ela, né? Porque o pastor não prega direito, porque o louvor é assim ou é assado, porque a igreja só canta cântico, mas não canta hino, ou a igreja só canta hino, não canta cântico. Vem aqui para a minha igreja, né?
E aí fica fazendo aquilo que a gente chama de pescar em aquário, né? O sujeito já é cristão, já está num grupo que está lá se reunindo para adorar a Deus, e você quer tirar ele de onde ele está para vir para cá, para dizer que aqui é melhor que lá, né? Configurando o que hoje a gente chama, nas ciências da religião, de mercado religioso, né? Uma igreja, em vez de ser cooperativa com a outra, ela é competidora com a outra, o que é uma bobagem, tá? Então, vou dar um exemplo aqui que é muito fácil de você entender. Nós temos aqui na igreja algumas atividades que recebem pessoas de outras igrejas. Por exemplo, a gente tem o curso de música, de iniciação musical. Nós temos gente que vem aqui aprender a tocar violão, teclado, tal coisa, que é da igreja batista, que é da igreja metodista, que é da Maranata, que é da católico, né? Nós temos gente que vem de vários lugares. Ele vem para a igreja com qual objetivo? Iniciação musical, tá? Qual é o objetivo do projeto? Ele aprender a tocar música, aprender a tocar um instrumento, que pode ser que ele use lá na igreja que ele está, e pode ser que ele nem use lá, mas ele está sendo instruído para que ele aprenda uma música, aprenda a tocar um instrumento, né? Ah, mas não, está errado, a gente tem que fazer de uma forma que todo mundo que vem aqui saia lá da igreja dele para vir para cá. Não é esse o objetivo do projeto. O objetivo do projeto é ensinar um instrumento. Se ele vai usar aqui na nossa igreja, excelente. Se for usar em outra igreja, não tem problema nenhum, não é? Quer dizer, nós não estamos usando o projeto como uma forma de proselitismo. Por quê? Porque não é esse o objetivo do projeto, tá? Então é preciso perceber isso, porque hoje a gente faz essa confusão quando se pensa em atividades da igreja. Uma coisa é você fazer alguma atividade que seja em cooperação com outros grupos que também são cristãos, que é o caso do projeto. Outra coisa é quando você fala, não, vou usar o projeto para tirar o sujeito de lá e trazer para cá. Você gostaria que alguns que tocam viessem para cá? Pô, seria excelente se a gente tivesse mais gente para tocar, revezasse, né? Ninguém ficaria todo o tempo tendo que tocar tudo, né? Seria excelente, mas é assim que funciona? Não. Por quê? Porque não é esse o objetivo, tá? Então, no caso do judaísmo, também existia o proselitismo. O sujeito não era judeu, não nasceu da descendência de Abraão, mas ele queria adotar a religiosidade ou a religião judaica. O que ele fazia? Se tornava um prosélito. Ele tinha que se circuncidar já depois de adulto, normalmente, né? E aí ele passava a ser bem entre aspas, um judeu, né? Hoje também tem, tá? Inclusive nós temos igreja hoje que é de linha judaica. Eu acho uma coisa meio contraditória, né? Se é igreja, como é que pode defender linha judaica? Porque se a igreja é fruto do trabalho de Cristo, que vem para unir dois povos, judeus e não judeus. Não faz o menor sentido o sujeito ser alguém que segue a Cristo, mas que tem que adotar a prática judaica, andar para trás, né? É um contrassenso, mas tem, né? Hoje tem igreja para todos os gostos, para todas as tribos possíveis, né? Tem igreja para surfista, tem igreja para grafiteiro, tem igreja para todo tipo, tá? Ah, eu sou surfista, então eu vou lá na igreja tal, que em vez de ter um púlpito, tem o quê? Uma prancha de surf, né? E aí você vai descobrir que a mensagem nem sempre é muito evangélica, tem hora que fica meio parecido com teologia da prosperidade, tem hora que fica parecido com umas coisas meio estranhas, mas né? É a opção, o sujeito fez a opção, né? A gente sempre tem que pensar do ponto de vista prático, onde é que você tem que se identificar. É lógico que a gente se identifica com as pessoas da igreja, mas a gente tem que se identificar principalmente com a mensagem ensinada por Jesus no Evangelho. Isso é mais importante do que o título que é dado para a igreja, né? A igreja, né? Hoje em dia tem igreja com nomes absurdos, né? Eu até já brinquei um dia aqui, né?
Tinha uma igreja lá em Curitiba que chamava Igreja Evangélica Jesus Deu um Pau no Diabo. Esse Jesus devia ser lutador de MMA, né? Uma coisa do tipo, né? É o nome da igreja. Essa eu vi, ninguém me contou, numa rua em São Paulo, indo para a faculdade, quando eu fazia o doutorado, e tinha lá uma igreja que chamava Igreja do Cuspe de Cristo. Por causa daquele texto que Jesus cospe no chão e faz uma lamazinha e cura o cego lá, né? Então é a Igreja do Cuspe de Cristo. É lógico, o rótulo é indiferente, a questão é qual é o conteúdo da mensagem que está sendo ensinada. Se é tradição, se é herança teológica que o sujeito adota, é a perspectiva do líder da igreja, ou se é evangelho, se é reino de Deus, se é aquilo que Jesus ensinou, tá? Isso você vai encontrar em igrejas de várias marcas, de vários tipos, né? E você vai encontrar também muita coisa absurda em várias marcas e em vários tipos, tá? Então aqui Paulo vem e diz assim: peraí, como é que Deus aceita as pessoas? Não é por causa da lei, não é por causa da herança cultural e religiosa dos judeus, porque se fosse por ela, não teria não judeu na sua igreja, né? E aí então ele diz: Deus já mostrou que o meio pelo qual aceita as pessoas não tem nada a ver com a lei. A lei de Moisés e os profetas dão testemunho do seguinte: a lei tem sua função? Tem. Elas falam de quê? Olha aqui, ó. Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. Espera aí, como é que é o negócio? Ele acabou de dizer que Deus não aceita as pessoas por causa da lei. E aí ele diz assim: a lei e os profetas dão testemunho do seguinte: Deus aceita as pessoas por causa da fé em Cristo. Não é por causa da herança cultural, não é pela falta de herança cultural dos não-judeus, é por causa do que? Da fé em Cristo Jesus. Em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte: tanto faz se é judeu, se é não-judeu, se é grego, escravo, cita, livre, aquela expressão que ele vai usar numa das suas cartas. Deus de todos esses fez um povo só, e esse povo tem uma identidade. Qual é a identidade? São pessoas alcançadas pela mensagem do Evangelho e que creem em Cristo Jesus. Cristo é que é o Salvador deles, Cristo é que é o Messias deles, Cristo é que é, aliás, Cristo é o Messias, é até redundância, né? Porque Cristo é a palavra traduzida para o grego do que é Messias no hebraico. Cristo e Messias é a mesma palavra, um em hebraico e outro em grego, né? Então Jesus Cristo é Jesus Messias, né? Não tem outro. Não há outra forma. A única forma de acesso a Deus é por meio de Jesus Cristo. Ponto. Não tem outra. Ah, mas e o judeu? Precisa de Cristo. E o não judeu? Adivinha? Precisa de Cristo. E o brasileiro? Capixaba? Paulista? Baiano? Mesma coisa. Precisa de Cristo. Não tem outra forma. E é isso que Paulo está dizendo aqui, né? A lei de Moisés e os profetas dão testemunho da mesma coisa. Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Cristo Jesus. Não há outra maneira de ser aceito por Deus. E aqui eu vou fazer um parênteses. Eu sempre gosto de usar essa expressão aqui. Já falei várias vezes em aula de escola dominical, já falei às vezes pregando aqui, fazendo a homilia, mas é importante a gente saber que a fé em Cristo também é dom de Deus. Ninguém senta no sofá de casa num domingo às 8 horas da manhã, do nada, e fala assim: eu sentei aqui, fiz um raciocínio lógico e cheguei à conclusão que a melhor coisa que eu posso fazer é crer em Cristo. Ninguém faz isso. Não é assim que funciona. Como é que a pessoa crê? A motivação para ela crer também vem de Deus. Você vai encontrar isso no Evangelho, né?
Você vai encontrar isso nas cartas, né? O que você vai encontrar? Quando João fala disso, ele diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Quando nós amamos a Deus, o nosso amor é uma retribuição a um amor anterior ao nosso, que é o amor de Deus por nós. Como é que nós conhecemos esse amor? Como é que nós reconhecemos esse amor? Quando, por alguma forma, que Deus usa das maneiras mais improváveis e comuns, de tudo quanto é jeito, nós ouvimos a mensagem. Já tem um monte de exemplo aqui de gente que conheceu o Evangelho de maneira absurda, né? O sujeito achou um pedaço de um folheto na rua e só não tinha o versículo inteiro, tinha um pedaço, e ele queria saber o que dizia no resto, e ele foi procurar saber e se converteu com aquele versículo. Você fala, mas como é que pode? Né? Já contei aqui para vocês a história de uma pessoa que foi membro de uma igreja que eu fui pastor anos atrás, que era o famoso bêbado conhecido. Todo mundo sabia quem ele era na cidade, e ele um dia bêbado sentou, cansado, para lá de Marrakech, sentou na porta da igreja, a igreja lá dentro cantando um hino, e ele sentou aqui completamente bêbado, e ele ouviu aquela música e ficou ouvindo e se interessou. No outro dia ele foi lá, sentou no mesmo lugar ouvindo um outro hino, e aí ele entrou e sentou no último banco e ficou ouvindo o hino, porque o hino chamou a atenção. Nunca mais ele saiu da igreja, e o filho dele se tornou pastor e foi o diretor do seminário onde eu estudei lá em Londrina. Como é que você vai imaginar que alguém vai se converter estando bêbado, sentado na porta de uma igreja e sendo chamado para dentro por causa de um pedaço do hino? Não tem o menor sentido. Pois é, como é que Deus alcança as pessoas? Das maneiras mais inusitadas e também das comuns. Às vezes é a mãe que ensina a gente, às vezes é uma mensagem que você ouve, né? Hoje em dia está bem difícil de ouvir verdade, principalmente nos YouTube da vida, porque o que mais tem lá é gente puxando a brasa para a sardinha dele, né? Porque o que ele faz, o que acontece, que a igreja dele lá é onde tem café no bule, né? Lá que a coisa pega, nas outras nenhuma presta, por causa da concorrência evangélica que tem hoje, né? Ele não quer que você creia em Cristo, ele quer que você vá para a igreja dele, né? Então hoje está difícil, mas ainda assim, Deus faz com que o sujeito ouça a mensagem, e aí quando ele ouve, o que ele faz? Ele é motivado. Lembra lá da expressão que você encontra no Evangelho? Que o Espírito é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque ninguém acha que faz coisa errada, até que ele olha e fala, faço. E agora? Então, tem pecado, tem que haver justiça, porque você fez coisa que não combina, então tem que haver uma justiça para resolver esse problema. E se Deus for levar a sério a justiça dele, o que vai acontecer? Cansei. Então aí vem o juízo, e piorou, aí é que eu não vou escapar mesmo. Pedro fala isso, né? Hebreus tem uma frase espetacular para isso. Acho que comecei no capítulo 2, ele fala assim: como escaparemos nós se negligenciarmos a tão grande salvação? Não somos capazes e Deus nos salva a si mesmo. Como que a gente vai escapar? Nós não somos capazes, nós somos esse pecador aí, não tem como. Mas precisa acabar esse negócio de falar de pecado, porque pecado faz as pessoas se sentirem culpadas. Bem-vindo à realidade. É mesmo? Ou você acha que você faz tudo certo? Você pode fazer tudo certo dentro da sua mentalidade. Você pode fazer tudo certo dentro da mentalidade da sociedade que você vive. Dentro do reino de Deus, nós estamos distantes daquilo que éramos para ser. Pastor, mas então você está dizendo que todo mundo é culpado? Lê o 23, está aí, nosso texto. É o versículo seguinte: porque todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Quem que está afastado? Todos. Quem que são esses todos? Judeus, não judeus, capixabas, paulistas, baianos. Vou brincar aqui com os tomadores de chapinha.
né? A gente sempre brinca comigo por causa do dia eu brincar aqui com a questão do vinho, né? Vai tomar vinho, toma um vinho bom, não toma chapinha, né? Tomadores de chapinha ou tomadores de vinho de R$2.000 a garrafa, não importa, está na mesma condição, né? Todos pecaram, todos estão na mesma situação diante de Deus. Não é porque Deus é injusto, é porque essa é a realidade do homem. A gente está vendo isso desde o capítulo 1. Nós já vimos isso aqui nos textos anteriores. Essa é a realidade do homem. Deixou por conta dele, adivinha, vai fazer coisa errada, vai escolher mal e vai fazer o que desagrada a Deus. E às vezes faz o que desagrada a família, faz o que desagrada o marido, a mulher, o filho e tal, e a igreja, e consequência do que faz, vai dar problema, né? Ah, pastor, mas o que a gente faz quando alguém faz coisa errada? Faz o que Jesus ensinou. O outro pecou. O que você tem que fazer? Como é que foi que Jesus ensinou? Perdoa uma vez, não duas. O que ele falou? Não 7, mas 70 vezes 7. Eu nunca vi ninguém pecar contra mim ou contra a igreja 490 vezes. Nunca vi. Não, aliás, nem fico contando, né? Porque se você for levar isso em conta, tá certo? Ninguém faz isso, mas o sujeito tem lá as limitações, faz escolhas erradas e tal, e vai ter que lidar com aquilo? Vai. Como é que Deus perdoa a pessoa? Por causa da sua graça. Ele aceita a pessoa por causa da sua graça, não é por aquilo que ela faz, e nem pela obediência dela da lei. Não é por aquilo que você é bom. Se depender por aquilo que você é bom, esqueça, você não vai ser aceito por Deus. E aqui, quando eu digo que a pessoa é motivada por Deus, a própria fé é motivada pelo próprio Deus, o que eu estou dizendo é o seguinte: é simplesinho. E eu vou reprisar aqui a frase que eu gosto muito, mas que é, quando a gente fala ninguém entende, mas depois quando a gente inverte ela fica facinho, né? A coragem de crer é a coragem de aceitar-se como aceito a despeito de ser inaceitável. Entendeu? Não, né? É simplesinho. Vamos inverter a frase. Você é inaceitável diante de Deus. Todos nós somos inaceitáveis. Essa é a nossa realidade. Não foi o que a gente acabou de ver aqui? Né? Todos são inaceitáveis porque são pecadores. Todos pecaram, estão separados da gloriosa presença de Deus. Essa é a realidade de todos, né? Agora, por que diz a frase? Essa frase é do teólogo alemão, né? E ele diz assim: a coragem de crer, o teólogo chama-se Paul Tillich. A coragem de crer é a coragem de aceitar a si mesmo como aceito por Deus, apesar de você ser inaceitável. E aí o que é isso? Você é inaceitável, todos nós somos, mas Deus nos aceita do jeito que nós somos, sem que a gente mereça nada. Por que Ele aceita? Por causa de Cristo. É exatamente o que Paulo vai dizer aqui, ó. Olha só o que ele afirma, ó. Ele diz assim: mas pela sua graça, 24, mas pela sua graça e sem exigir nada. Oh, Deus não vai exigir nada daquele que crê? Não, porque se for exigir, quem é que vai cumprir? Você? Eu? Não. Quem vai cumprir? Ninguém. Então não dá para exigir. Se ele exigir, você não vai ser fiel. E aí Paulo fala assim: pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que o salva. Agora, veja só, a coragem de crer é você se aceitar como tendo sido aceito por Deus. Você não é aceitável, você é pecador, mas você olha e diz assim: eu não sou aceitável, mas Deus me aceitou por causa de Cristo. Quando eu aceito que eu fui aceito por Deus, mesmo sendo inaceitável por causa de Cristo, acabou de acontecer um fenômeno com você. Você foi salvo pela fé. Agora você pertence a Deus. Quem é que pode mudar isso? Nem você, nem o diabo, nem o mundo, nem nenhum poder, nem ninguém, a não ser o próprio Deus. Mas o próprio Deus, que é justo, e Paulo vai dizer isso na sequência do texto aqui,
Deus é justo, Ele vai olhar para você e dizer: você continua inaceitável, mas eu te aceito por causa de Cristo, e você continua sendo meu. Ninguém pode te tirar da minha mão, ninguém tem poder para isso, a não ser que tivesse alguém mais poderoso do que Deus, e não existe. E aí o que nós entendemos aqui? Ah, que beleza! Então quer dizer que essa é a realidade do judeu e do não judeu? Exatamente, é por meio da fé, mas a fé também é motivada por Deus. E às vezes a gente fica assim, eu vou usar aqui uma expressão que é muito comum, as nossas igrejas presbiterianas, de maneira geral, não usam essa ideia. Quem usa muito essa expressão é o pessoal da congregação cristã, né? Eles têm uma expressão quando alguém ainda está lidando com algum problema, né? O sujeito ainda não conseguiu se livrar do vício de fumar, ou então do vício de beber, essas coisas assim, né? Não sei se já conviveram com alguém que é da congregação cristã. Eles usam uma expressão que eu acho muito bonita. Eles dizem assim: o Senhor não livrou ele ainda disso, né? Em vez de ele dizer assim: esse irmão aí é um fraco, é uma porcaria que não obedece, devia ter largado e continua viciado, né? Quem já teve algum tipo de vício, qualquer um que seja, sabe que vício não é assim, você levanta de manhã e fala assim: não tenho mais. Não é assim, é um negócio para lutar contra, né? Paulo fala isso da própria realidade do que crê. Ele diz assim: como é que funciona a vida do que crê? Ele é uma guerra dele, novo ser humano, nova pessoa, novo ser em Cristo, com aquele que ele era antes. Ele sabe quem ele era, e ele sabe quem ele deve ser, e todo dia ele tem que lutar contra aquele velho homem, porque se deixar, o que ele faz? Volta a ser a mesma coisa que era antes, e se afasta de Deus. Ele fala: essa é a realidade do que já foi alcançado pelo Evangelho. E por isso que eu gosto dessa expressão usada lá pelo pessoal da congregação, porque eles deixam claro o seguinte: não é assim: o irmão se converteu hoje, amanhã já largou tudo que tinha de errado, virou um super santo. Não, senhor. Agora começa a trajetória da vida cristã. E como acontece com os filhos da gente quando nascem, né? Vou contar uma história aqui que isso me contaram, eu não lembro, tá? Mas a minha mãe contava. A minha mãe contava que quando o meu irmão mais novo nasceu, eu tinha ali um pouco mais de 3 anos, e nasceu o meu irmão mais novo, né? Que é mais ou menos 3 anos, um pouco mais de 3 anos mais novo que eu. E quando ele nasceu, minha mãe contava para mim o seguinte: eu fiquei muito bravo. Minha mãe falou: você ficou bravo? Porque chegou o nenenzinho e eu falei assim: isso aí? Eu não quero isso aí não. Eu quero um irmão do meu tamanho. Eu não sei se você quer ser nenenzinho aí. Eu quero alguém do meu tamanho para jogar bola comigo. Era o que eu achava, com 3 anos, né? Pois é, sabe como é que funciona na vida cristã? Do mesmo jeito que a criança. Nasce de que jeito? Nenenzinho. Precisa de leitinho, precisa das coisas básicas, tem que tomar leite primeiro, depois que já começa a aprender um pouquinho, começa a comer uma papinha, né? Não aquela porcaria que vende no supermercado, não, aquela que você faz em casa, tá? Aquela que compra no supermercado não dá nada, né? Aquela porcaria, né? Aquela é só para vender porcaria para você, né? A mãe que é caprichosa vai lá e faz, né? Papinha legal, tal, a criança vai se fortalecendo e vai crescendo, daqui a pouco está andando para casa, já está ficando de pé, né? Aí já começa a comer umas frutinhas, uns negócios melhorzinhos, né? Assim, você não nasce já nasci adulto. Bem-vindo à vida cristã, é assim que funciona, né? E Paulo vai dizer o quê? Nós todos passamos por isso, e a gente vai crescendo e vai se desenvolvendo e vai aprendendo. E aí a gente vai adquirindo aquilo que Paulo chama de a mente de Cristo. Quanto mais você está em comunhão com Deus, em comunhão com os outros que também creem, você vai crescendo, se desenvolvendo, e você vai se tornando gente grande na vida cristã. Tem muita gente que não gosta muito dessa conversa e fala: não, eu estou com 40 anos, 50 anos de igreja e eu gosto mesmo do leitinho lá, né? Aquela comidinha bem leve e tal e coisa, e quando você chega com um negócio meio pesado, me deu indigestão hoje, né?
De vez em quando acontece de o irmão chegar assim, pastor, pegou pesado hoje, pegou no pé da turma hoje, hein? Pois é, não sou eu, filho, é o texto da escritura, eu não posso fazer nada, é o texto que está cobrando, não sou eu, né? Aliás, vocês já devem ter percebido, por uma questão de opção, eu não tenho hábito. Você quer ver? Todos que estão aqui, você já viu eu chegar para você em alguma ocasião? Nós estamos nessa igreja aqui, no 9º ano que nós estamos aqui. Alguma vez eu cheguei para você e falei assim: ô irmão, você está deixando de vir na igreja, você precisa vir mais? Você já viu falar isso com alguém? Já viu? Você já viu cobrando de alguém na igreja? Você tem que vir mais nos cultos, participar do... Não. Por que não? Ah, esse pastor é relapso, não cuida das ovelhas. Não, pelo contrário. Você precisa se desenvolver e perceber que a comunhão na igreja é algo que te faz falta. Às vezes você está naquela fase de leitinho e você acha que não precisa mais, né? Ou tem muita gente que é o contrário. Já tenho tantos anos de igreja, se eu faltar um mês não faz a menor diferença. Faz. Sabe por que faz? Não é porque o pastor vai pregar uma coisa espetacular, não é nada disso, mas é porque do mesmo jeito que você levanta de manhã, né? Eu não sei qual é a sua prática diária. Tem gente que levanta de manhã e fala assim: o café da manhã é a principal refeição do dia. Aí ele vai lá e toma um café de rei. Eu não gosto, pessoalmente. Eu tomo de manhã, sabe o meu café de rei? Uma xícara de café, um adoçante. Você vai dizer assim: cadê o café com frutas, legumes? Não, legume não, frutas e pão e... Não faz bem para mim, não funciona comigo. Eu tomo uma xícara de café e a minha primeira refeição vai ser na hora do almoço, e a outra, no máximo uma fruta de tarde lá, e a outra na hora do jantar, né? Funciona para todo mundo? Não, tem gente que gosta do café da manhã, vai levantar, vai comer a fruta, vai comer, vai um pãozinho com uma manteiga, fuja da margarina que faz mal, com uma manteiga, né? Tá certo? Leitinho, né? E faz lá um tosteque, não sei o que tem mais lá, e sai reforçado. Ele não vai comer no almoço a mesma quantidade que ele já comeu bastante de manhã. Ele vai ter um almoço um pouquinho mais leve. E se ele for alguém que preza pela saúde, o jantar vai ser mais pobre do que o almoço, né? Por quê? Porque não precisa, porque ele já comeu muito de manhã, um pouco no almoço, no jantar, uma coisa mais leve, e ele vai manter bem a sua saúde, né? E você tem aquele que é o contrário, né? Eu tinha colega que jogava tênis comigo que era assim: não tomava nada de manhã, comia pra caramba no almoço, e à noite, meu amigo, aí, né? Era extrapolado. Quando chegava no outro dia de manhã, ele não comia, não é porque ele não tinha fome, ele não comia porque ele não tinha digerido o que ele tinha comido no outro dia ainda, né? Imagina você chegar e falar assim, estou dando tudo esse exemplo para você entender onde eu quero chegar. Vou levantar de manhã, não vou tomar café, não vou almoçar, não vou jantar. No outro dia, não vou tomar café, não vou almoçar, não vou jantar. Quanto tempo você acha que você vai aguentar sem comer? 2 dias? 3 dias? E aí começa a dar fraqueza, né? Não tem... Está faltando o quê? Está faltando nutriente, está faltando energia. Precisa de comida. Bem-vindo à vida cristã, a mesma coisa. Você precisa de nutriente, você precisa de alimento. Não preciso da igreja. Posso ficar um mês sem ir, porque já faz tantos anos que eu sou da igreja, aprendi tanto, já ouvi 340 aulas de escola dominical, sermão, já nem sei quanto, nem preciso ir na igreja, porque eu abro o YouTube e vejo lá a pregação, tá cheio de pastor hoje famoso, né? Tem pastor que é pianista, fica contando piada, e a gente se diverte, não aprende nada de Bíblia, mas, né, a gente se diverte, né? Ele massageia o nosso ego lá e tal, né? Então, pois é, cadê o alimento? Está comendo a papinha do supermercado. Vai fazer mal? Vai. Precisa de quê? Precisa de comida sólida, precisa de evangelho, precisa de escritura. Para quê? Para que tenha crescimento na vida cristã. Paulo vem e diz assim: sabe como é que você é aceito? Você é aceito pela fé. É Deus quem toma a iniciativa. Ele te coloca como parte da sua família.
e agora você pega e fala assim: vou fazer jejum porque eu não quero comer a comida que Deus me dá? Que raio de ingratidão é essa? Né? Ah, não dá porque eu tenho coisa mais importante para fazer. Qual que é a coisa? Dormir até tarde. Ou então assistir o jogo do Flamengo na hora do culto da tarde, né? Ou do Corinthians, né? Aqui o pessoal eu sempre acho engraçado, porque nós estamos num estado que não é nenhum dos dois, mas o pessoal torce para time de outros estados. Para mim é esquisitíssimo. Eu sou paulista, né? E em São Paulo é assim: ou você torce para um dos 4 grandes times, né? Ou você não conhece futebol. Nunca você torceria para um time de outro estado. Aqui eu sei que o pessoal torce para time de outro estado, né? Então, como é que funciona? É a mesma coisa, é a vida de alguém que foi gerado por Deus, que precisa de crescimento, mas que fala para Deus: não quero crescer não, eu quero ficar nenenzinho mesmo tendo sido aceito por Deus, a despeito de sermos inaceitáveis. Eu quero continuar sendo um bebezinho para ser ninado o resto da vida, porque daí, se eu fizer coisa errada, eu digo que eu não tinha capacidade para resolver aquilo, né? 1 ano, 2 anos, 20 anos, para, né? Precisa ser gente grande, certo? Não pode ser nenenzinho a vida inteira, tá? Então Paulo vem e deixa claro que a realidade daqueles que são chamados por Deus para fazer parte da sua família é a de alguém que foi aceito por Deus, a despeito de ser inaceitável, pela sua graça e sem exigir nada, porque se ele exigir, você não vai cumprir, e nem eu, e nem a torcida do Flamengo, não vamos obedecer, nós vamos fazer coisa errada. Sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Como é que Deus faz isso? Deus ofereceu Cristo como sacrifício, para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos pecados pela fé nele. Como é que Deus fez para que a gente fosse aceito por Deus? Por meio de Cristo. O sacrifício dele faz com que a gente seja aceito por Deus. Tenha fé nele, não por causa da nossa fidelidade, sem exigir nada. E aí você vai dizer assim: pastor, não pode falar isso na igreja. Se você falar que é sem exigir nada, ninguém mais faz nada. Ué, se você não entendeu que a graça não exige nada, você não entendeu a graça. E se você não entendeu a graça, o seu relacionamento com a comunidade de fé e com Deus está errado. Não é troca. Não é: eu venho na igreja, eu participo, eu faço oração, eu leio a Bíblia, eu leio a revista escola dominical, leio o texto, preparo tudo. Então, no fim, somando tudo isso, Deus tem que me abençoar. Não é assim que funciona. O pastor está dizendo que não é para orar, que não é para ler a Bíblia, que não é para estudar. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que isso precisa ser fruto da gente entender que é graça de Deus. Nós não tínhamos isso, e Ele nos deu a possibilidade de entender a Escritura, de ter relacionamento com o irmão que crê, de entender que o irmão tem falha como a gente tem, e de aprender da Escritura e sermos mais parecidos com Cristo e menos com quem a gente era antes. Isso é fruto da graça de Deus. Agora, se eu quero imaginar que eu tenho que fazer tudo isso para que Deus me abençoe, você inverteu o sinal. O que você está fazendo? Eu faço e apresento a conta diante de Deus: olha, Deus me abençoe aí, tá? Olha como eu sou bonzinho. E aí o que Paulo acabou de dizer? Não é dessa forma, e sem exigir nada. Mas Deus não exige nada? Não, Ele espera que você faça. Por quê? Porque Ele te deu vida quando você não tinha, porque Ele deu Cristo para que Ele te desse salvação quando você não era capaz. Então, o que você tem que fazer? Ser grato a Deus, ser alguém que reconhece e fala: poxa, eu não tenho capacidade, eu não faço o que eu deveria, mas eu vou procurar manter a comunhão com Deus, vou ler a Escritura. Tem hora que eu fico meio embananado lá, não sei qual é o contexto, o que está falando aqui, né? Semana passada a gente estava aqui um pouquinho depois da escola dominical, e o Netinho estava aqui tanto no culto quanto na escola dominical. Ele brincou comigo, ele falou assim: pastor, você precisa uma hora explicar esse texto de Pedro.
é aquele texto que fala que Jesus desceu ao inferno para pregar aos espíritos em cadeia. Deixa pra lá esse negócio aí. Não vai melhorar nada a sua fé, você não vai entender melhor, nem vai ser mais fiel a Deus por causa de um texto obscuro como esse, né? Mas por quê? Porque é um texto complexo, né? Você tem que entender o que está acontecendo, a que ele está se referindo, de onde vem aquilo ali e tal. Não vai mudar muita coisa para a fé em Cristo? Não, não vai, né? Mas então ele brincou comigo, ele falou: você precisa me explicar esse negócio aí. Eu falei: vou explicar não. Deixa quieto esse negócio aí, né? Esse é um, tem outros textos também que são desse jeito, né? Não vai mudar absolutamente nada na fé da pessoa, mas só para você perceber que há textos que são complexos, né? E o fato de ter esses textos, e o fato de às vezes a gente encontrar um texto que a gente tem dificuldade, em vez de ser um desmotivador, devia ser uma coisa: poxa, deixa eu perguntar para o pastor, deixa eu ver se tem um comentário bíblico bom aqui para eu ver como é que é isso aqui. Hoje tem bíblias muito boas com comentário dos versículos, né? Tem umas bem ruins também, tá? Mas tem muitas que são boas, né? Se você quiser, eu posso indicar pelo menos umas 3 para você aí, sem a menor dificuldade. Bíblia de Jerusalém, excelentes comentários. A Bíblia Tebe, que é a tradução ecumênica da Bíblia, excelentes comentários. Eu recentemente comprei uma Bíblia que apareceu para mim, da editora Vozes, que é uma Bíblia também com comentários muito boa, né? São Bíblias que tem ali comentários de rodapé que ajudam a entender várias coisas, né? Não quero perguntar para o pastor, senão o pastor vai achar que como é que você não sabe um negócio desse, né? Tem gente que fica preocupado com essas coisas, né? Dá uma olhada numa boa Bíblia que tem um bom comentário, pode te ajudar, certo? Então, o que Paulo está deixando claro é: não confunda a realidade de todos nós, que é de sermos todos pecadores, com a sua herança cultural, seja de judeu, seja de não judeu. E aí ele vai terminar dizendo assim: será que temos motivo para ficarmos orgulhosos, já que a gente foi salvo? Né? Pô, então nós somos melhores que os outros? De modo nenhum. Ele mesmo continua: e por que não? Será que é porque obedecemos a lei? Não é, porque a gente não é muito obediente à lei. Nem quem é crente e nem quem não é. Não é muito obediente. Então não é a partir da lei. Não é. E por quê? É porque cremos em Cristo. E porque nós cremos em Cristo, é que nós não devemos ficar orgulhosos. Porque se você sabe que foi salvo por meio da fé, que vem do próprio Deus, Ele que deu Jesus, Ele que motivou a fé, e você foi aceito apesar de ser inaceitável, vai ter orgulho de quê? Ué, você tem orgulho de quê? De não merecer? Quem que vai ter orgulho? Eu não mereço, mas Deus me deu, olha como eu sou bom. Não, é o contrário, você não merece. E se você não merece, não tem motivo para ficar achando que é superior aos outros, coisa que é comum hoje em dia, tá? O irmão da igreja então se é da igreja, é melhor do que o que não é. Não é não. Eu sempre tenho dito aqui: a diferença do que crê para o incrédulo é uma só. Um já foi alcançado pela mensagem do Evangelho e foi salvo por Cristo por causa da sua graça, e o outro ainda não. Só. Não tem melhor, não tem pior. São exatamente iguais. E ele termina então deixando cenas para o próximo capítulo, que a gente vai ver. Não sei se a gente vai ter a semana que vem por conta do almoço, a gente vai depois conversar, né? Ou vai ter o almoço, talvez a gente faça a escola um pouco mais curta, para não ficar muito tarde com o almoço, né? Eu sei que tem gente que gosta do horário pontual no almoço, né? Mas ele já deixa aqui cenas do próximo capítulo. Deus é um só e aceitará os judeus na base da sua fé, e também aceitará os não judeus por meio da fé que eles têm. Não tem diferença, os dois dependem da fé. Será que isso quer dizer que por causa da fé nós tratamos a lei como se ela não valesse nada? Lembra que eu falei no começo? Ele vai e volta. Agora ele vai dizer assim: quer dizer então que a lei não tem importância nenhuma? Aí ele vai dizer: não,
modo nenhum. Pelo contrário, afirmamos que a lei tem valor. Mas ele acabou de dizer que não faz diferença, mas ele vai dizer como é que a lei contribuiu para a história da salvação, e ele vai usar o texto do capítulo seguinte, que é o capítulo 4, que você vai ver lá no começo, né? E ele vai falar a respeito de quem? Do exemplo que é o patriarca Abraão. E ele vai voltar lá atrás. Quer ver como eu vou mostrar para você? Ela tem a sua importância na história da salvação. Só que isso é cenas do próximo capítulo, só a semana que vem ou no outro, tá bom? Por hoje ficamos por aqui, continuamos na próxima aula.